Bom dia, amados irmãos e irmãs em Cristo, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Hoje irei começar aqui um vídeo contendo 10 partes da gravação aqui de um livreto de evangelismo, do pastor Rick Warren, e acho que é assim que se pronuncia. Eu tentei pronunciar o mais próximo possível, e sobre dizer que você não está aqui por acaso. Eu nem você estamos aqui por acaso, neste mundo que, se você não tiver uma visão espiritual de tudo que acontece, você não vai encontrar sentido em um mundo tão violento, um mundo tão sem amor. E mesmo assim, em meio a tantas tempestades nesse mundo, ainda há como encontrar muito amor, muita bondade, e muita misericórdia do Senhor, e a graça dele alcançando a nós, mesmo nós não merecemos, O amor do Senhor insistindo na nossa vida, O amor dele nos chamando a todo momento, mesmo num mundo cheio de caos, cheio de destruição, cheio de tristeza. A luz do Senhor ainda brilha nesse mundo, ainda está aqui, O Espírito Santo do Senhor está na vida dos seus filhos, e esses são usados para alcançar cada vez mais almas para o Senhor, Assim como um dia eu fui alcançada, um dia onde eu estava nas trevas, que eu estava no meu dia mais triste, uma serva do Senhor Jesus Cristo falou comigo apenas um versículo e mudou toda a minha forma de pensar, de enxergar esse mundo, porque eu vi que o Senhor Jesus estava perto e não tão distante como a gente cisma em pensar, quando nós que estamos distantes do Senhor, e a gente pensa que o Senhor está distante de nós, que não está vendo tudo isso. Deus está vendo, sim, está vendo tudo que está acontecendo na minha vida, na sua vida. Nada foge dos olhos atentos do Senhor. Então eu li esse livreto, e então agora eu vou gravar em 10 partes, que tem um título: Você não está aqui por acaso. Se você acha que você está aqui, você é fruto de nada, que não tem nenhum propósito na sua vida, que você está aqui por acaso, de passagem, e não tem nenhum significado, quando morre, acabou, você está completamente enganado. Saiba que você tem valor, e esse valor, esse amor sempre esteve com você, Só que é um amor que não obriga a ser amado de volta, É um amor que pode ser rejeitado, é o amor de Jesus, mas não rejeite esse amor, Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor Jesus Cristo. Então, às vezes você olha para a sua vida e fala: gente, mas não tem sentido. Há um propósito em tudo, há um propósito na dor, no sofrimento, há um propósito nos dias felizes, nos dias maus, e há um tempo para tudo, nessa vida. Então, somente confiemos nesse amor, e que nosso coração se encha de esperança no Senhor Jesus, que é a esperança deste mundo, amém? Estamos aqui de passagem, mas precisamos fazer a melhor escolha das nossas vidas: escolher amar e obedecer o Senhor Jesus. Então vamos à leitura desse livreto, Você não está aqui por acaso, do pastor Rick Warren. Tudo começa com Deus. A questão não é você. O propósito de sua vida é muito maior que sua realização pessoal, sua paz de espírito ou mesmo sua felicidade. É muito maior que sua família, sua carreira ou mesmo seus mais ambiciosos sonhos e aspirações. Se você quiser saber por que você foi colocado neste planeta, deverá começar por Deus. Você nasceu de acordo com os propósitos dele e para cumprir os propósitos dele. A procura pelo propósito ou sentido da vida tem intrigado as pessoas por milhares de anos. Isso porque normalmente se toma o ponto de partida errado, o próprio eu. Questionam-se coisas voltadas apenas para o interesse pessoal, como: o que eu quero ser? O que eu deveria fazer com a minha vida?
Quais são os meus objetivos, minhas ambições e meus sonhos para o futuro? Porém, concentrar-se em si mesmo jamais desvendará o propósito da vida. A Bíblia diz: a vida de todas as criaturas está na mão de Deus. É Ele quem mantém todas as pessoas com vida. Ao contrário do que dizem muitos livros famosos, filmes e seminários, você não irá descobrir o significado de sua vida olhando dentro de si mesmo. É provável que já tenha tentado isso. Você não criou a si mesmo. Logo, não há jeito de dizer a si mesmo para que foi criado. Se eu lhe entregar uma invenção desconhecida, você não terá como saber sua serventia, nem a própria invenção terá capacidade de lhe dizer. Somente o criador ou o manual do fabricante poderá mostrar sua utilidade. Certa vez perdi-me nas montanhas. Quando parei para perguntar como chegar ao acampamento, disseram-me: não há como chegar lá saindo daqui. Você deve ir para o outro lado da montanha. Da mesma forma, você não pode chegar ao propósito de sua vida concentrando-se em si mesmo. Deve partir de Deus, seu Criador. Você só existe porque Deus deseja que exista. Você foi feito por Deus e para Deus. Enquanto não compreender isso, a vida jamais terá sentido. É somente em Deus que descobrimos nossa origem, nossa identidade, o que significamos, nosso propósito, nossa importância e nosso destino. Todos os outros caminhos levam a um beco sem saída. Muitas pessoas tentam usar Deus para sua autorrealização. Querem que Deus lhes sirva de gênio particular que atenda a seus desejos egocêntricos. Mas isso é contrário à natureza e está fadado ao fracasso. Você foi feito por Deus, não o contrário. Viver é deixar Deus usá-lo para seus propósitos, não usar a Deus para o que você deseja. A Bíblia diz: ficar obcecado consigo mesmo nessa questão é entrar num beco sem saída. Quem olha para Deus é levado para um campo aberto, a uma vida livre, espaçosa. Já li muitos livros que sugerem formas de descobrir o propósito da vida. Todos poderiam ser classificados como de autoajuda, pois abordam o assunto a partir de um ponto de vista egocêntrico. Livros de autoajuda, até mesmo cristãos, normalmente propõem as mesmas etapas previsíveis para achar o propósito para a vida. Dê importância a seus sonhos, defina claramente seus valores, estabeleça algumas metas, defina em que você é bom, aspire a grandes objetivos, seja disciplinado, acredite em si mesma, não desista jamais. É lógico que essas recomendações frequentemente levam a grandes êxitos. Pode-se, em geral, ser bem-sucedido ao buscar uma meta, se houver concentração para o fim proposto. Mas ser bem-sucedido e cumprir o propósito de sua vida são coisas absolutamente distintas. Você poderia alcançar seus objetivos pessoais tornando-se um sucesso pelos padrões do mundo e ainda assim falhar em alcançar os propósitos para os quais Deus o criou. Você precisa de mais do que conselhos de livros de autoajuda. Jesus Cristo disse: autoajuda não é ajuda, de jeito nenhum. O autossacrifício é o caminho, o meu caminho, para que vocês descubram sua verdadeira identidade. Este livro não é de autoajuda, não ensina a achar a carreira correta, a realizar seus sonhos ou a planejar sua vida. Não ensina a encaixar mais atividades em uma agenda lotada. Na verdade, ensinará a fazer menos na vida, ao se concentrar no que mais importa. Ele o ajudará a se tornar o que Deus pretendia fazer de você ao criá-lo. Então, como descobrir o propósito para o qual você foi criado? Você só tem duas opções. A primeira é a especulação. Essa é a opção escolhida pela maioria das pessoas. Elas conjecturam, supõem, teorizam. Quando dizem, sempre pensei que a vida fosse, querem dizer, este é o melhor palpite que eu posso dar. Por milhares de anos, filósofos brilhantes discutiram e ponderaram sobre o significado da vida. A filosofia é um tema importante e tem sua utilidade,
Mas quando se trata de determinar o propósito da vida, mesmo os mais sábios dos filósofos está apenas supondo. O Dr. Hugh Moorhead, professor de filosofia na Universidade de Illinois, escreveu certa vez para 250 dos mais conhecidos filósofos, cientistas e intelectuais do mundo perguntando: qual o significado da vida? Depois, ele publicou suas respostas, por sinal bastante desanimadoras, em um livro. Alguns deram seus melhores palpites, alguns admitiram ter apenas inventado um propósito para a vida, e outros foram honestos o bastante para dizer que não tinham a menor ideia. Na verdade, vários intelectuais de renome pediram ao professor Moorhead que respondesse, caso descobrisse o propósito da vida. Felizmente, há uma alternativa à especulação sobre o significado e o propósito da vida. O modo mais fácil de descobrir o propósito de uma invenção é perguntar ao inventor. Descobrir o propósito da vida funciona da mesma forma. Pergunte a Deus. Você pode descobrir o que Deus, seu Criador, revelou sobre a vida em sua palavra, a Bíblia. A revelação é sempre melhor que a especulação. Deus não nos deixou às cegas para ficarmos nos questionando e conjecturando. Claramente revelou ao longo da Bíblia seus 5 propósitos para a nossa vida. É o nosso manual do fabricante, que explica por que estamos vivos, como a vida funciona, o que evitar e o que esperar do futuro. Ela explica o que nenhum livro de autoajuda ou de filosofia pode saber: a sabedoria de Deus. Encerra a profundidade de seus propósitos. Não é uma nova mensagem, é a mais antiga, o que Deus determinou como forma de produzir o melhor dele em nós, muito antes que entrássemos em cena. Deus não é apenas o ponto de partida de nossa vida, é a fonte dela. Para descobrir o propósito de sua vida, volte-se para a palavra de Deus, não para a sabedoria do mundo. Deve edificar sua vida sobre verdades eternas, não sobre tendenciosos programas de entrevista da TV, psicologia popular ou seminários motivacionais. A Bíblia diz: foi em Cristo que descobrimos quem somos e por que vivemos. Muito antes de ouvirmos falar de Cristo e de depositarmos a esperança nele, ele já pensava em nós e tinha planos de nos dar uma vida gloriosa, que é parte do propósito geral que ele está executando em tudo e em todos. Este versículo nos dá 3 descobertas a respeito do nosso propósito. Primeiro, você descobre sua identidade e propósito por meio de um relacionamento com Jesus Cristo. Se ainda não tem esse relacionamento, explicarei mais adiante como iniciá-lo. Segundo, Deus já pensava a seu respeito muito antes de você pensar a respeito dele. O propósito determinado por ele para a sua vida é anterior à sua concepção. Ele planejou isso antes que você existisse, sem a sua contribuição. Você pode escolher sua carreira, seu cônjuge, seus passatempos e muitas outras partes de sua vida, mas não pode escolher seu propósito. Terceiro, o propósito de sua vida cabe em outro propósito muito maior e cósmico, que Deus planejou para a eternidade. É disso que trata este livro. Andrei Bitov, romancista russo, cresceu sob um regime comunista e ateu, mas Deus chamou sua atenção em um dia lúgubre. Ele recorda: aos 27 anos de idade, enquanto viajava no metrô de Leningrado, agora São Petersburgo, fui dominado por um desespero tão intenso que a vida pareceu parar de uma vez, anulando completamente o futuro e não deixando nenhum significado. De repente, uma frase apareceu por si só: sem Deus, a vida não faz sentido. Repetindo-a assombrado, como se a visse repassando em um letreiro luminoso, saí do metrô e caminhei para a luz de Deus. Você deve ter se sentido perdido a respeito de seu propósito na vida. Parabéns! Está prestes a caminhar para a luz. Apenas continue a leitura. Um tema para reflexão. Se Deus não existisse e se tudo fosse a pura consequência do acaso, a vida não teria nenhum propósito. Tudo começa com Deus. Perguntas para meditar.
Você já parou para pensar ou se sentiu confuso sobre o propósito da sua vida? De que forma tentou descobrir o propósito de sua vida, mas não obteve sucesso? Por que você acha que as pessoas tentam descobrir o propósito da vida sem se voltar a Deus, o seu Criador? Né? E finalizamos aqui a primeira parte da leitura desse livreto do pastor Rick Warren e deixou aqui 3 perguntas, né, para nós meditarmos. E vamos então meditar nessas perguntas que foi feita aqui, para que a gente possa caminhar cada vez mais unidos com Deus e buscando esse propósito que Ele tem na vida de cada um de nós, amém? E essa foi a primeira parte da gravação desse livreto e em breve gravarei a segunda parte, tá bom? Fiquem todos com Deus, Deus os abençoe e nos ajude a andar firmemente com Ele. E eu peço que, se você chegou até aqui, para que você compartilhe esse vídeo com quem você acha que precisa também ouvir e se inscreve no canal para poder acompanhar as outras partes da gravação desse livro, amém? Tenham todos um ótimo dia.